Vamos tratar sobre saúde aqui no Jornal da Fama, porque tem um assunto que é polêmico e que tem chamado a atenção bastante nos últimos tempos, que é o fato da gente ter verdadeiras comunidades de pombos em todo Aracaju. Prédios têm sofrido bastante com a presença deles no centro de Aracaju e em alguns locais está virando comum. Está virando corriqueiro que algumas pessoas passem a tratar os pombos como quase que animais de estimação, alimentando, inclusive, os animais. E aí, este final de semana, eu vi uma informação que me chamou a atenção. Eu digo, vou levar esse assunto para o Jornal da Fama. Eu tenho comigo o infectologista André Herrera. Doutor André, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Narciso. Satisfação tê-lo aqui conosco. Doutor André, em conversa com o doutor Hilton Moraes no final de semana, eu vi ele colocar uma informação que me chamou a atenção e me deixou curioso para a gente poder fazer um alerta de utilidade pública aqui para toda a sociedade. Ele relatava em um grupo de WhatsApp, o Grupo Café com Política, que há já casos de pessoas que foram operadas aqui em Sergipe porque desenvolveram no cérebro fungos causados pelos pombos. A minha pergunta central é: que risco à saúde do ser humano os pombos trazem? É isso mesmo, Narciso. Desde o ano de 2024, nós percebemos infectologistas e neurocirurgiões, com grande surpresa, que alguns pacientes eles eram operados com a suspeita de tumor cerebral. E quando finalmente a gente recebia o resultado da biópsia, vinha lá um fungo que chama criptococo, e causando essa lesão cerebral que causou uma cirurgia e que, uma vez elucidado, pediu tratamento, e o tratamento dessa doença ela demora muitos meses. Bem, falando especificamente no pombo, né? As fezes do pombo, naturalmente, elas são muito ricas, elas são muito carregadas desse fungo que chama criptococo. Isso faz parte do comportamento da biologia natural do fungo, faz parte da biologia natural dos pombos. Eles convivem em harmonia há milhares, centenas de milhares de anos, e as fezes do pombo contêm uma grande quantidade desse fungo que eventualmente pode causar doença em humanos, tanto doença pulmonar quanto a sua forma mais grave, que é a doença no próprio cérebro. E de que forma que essa doença é transmitida do pombo para os humanos? É a partir da inalação das fezes secas. O que acontece? Aquelas fezes ressecadas, elas ficam em suspensão quando a gente varre, quando a gente limpa, quando bate algum vento, ou até mesmo quando a gente está perto do pombo e o pombo voa e bate as asas. A gente acaba respirando esse fungo que está misturado com aquelas fezes em pó e pode sim perfeitamente causar doença grave nos humanos. Há algum outro animal que desenvolva esse fungo? Faço essa pergunta porque, obviamente, as pessoas, quando criam relação com o animal, vão querendo encontrar justificativas para dizer, não, mas não é só ele, não, tem outros animais que isso também aqui pode causar. Há outros animais através dos quais, das fezes dos quais, este fungo pode se desenvolver, ou ele é específico dos pombos? O criptococo, ele é específico do pombo. Entre as aves, passarinho de estimação, daqueles que ficam em gaiola, galinhas, ou embora possa ter um pouquinho de criptococo nas fezes desses animais, por uma própria biologia do fungo, ele existe em grande quantidade nas fezes do pombo. E realmente isso daí é um problema. Eu diria que a ave mais perigosa que tem na natureza são os pombos, nesse sentido de ser capaz de transmitir doença. E quais são os sintomas que as pessoas passam a sentir? E quais foram os sintomas que o senhor, enquanto médico no consultório, passou a identificar com mais frequência? A criptococose, tanto pulmonar quanto cerebral, ela é uma doença silenciosa. A gente não percebe, o paciente não tem sintomas muito importantes até que ela esteja bastante avançada e que o fungo tenha se multiplicado e formado como se fosse um tumor dentro do pulmão ou um tumor dentro da cabeça. E a gente acaba identificando a criptococose por causa dos efeitos do próprio tumor e não exatamente da doença.
justamente por ser uma doença silenciosa, difícil de diagnosticar, e só diagnosticável quando ela está muito avançada, é aí que a gente realmente precisa entender a importância de prevenir a criptococose e evitar a exposição. É muito importante evitar a exposição. Perfeito. Então, quando ela chega no seu estágio avançado, o que é que ela causa no ser humano? O senhor já falou no início, mas queria que o senhor reforçasse. Ela causa um achado, ou melhor, as queixas, a queixa na criptococose pulmonar. Muitas vezes a pessoa fica com tosse durante bastante tempo e, eventualmente, essa tosse pode vir com catarro misturado com sangue, o que todos sabem que é um problema grave, sinal de que há sinais já de destruição do pulmão. Em relação à criptococose cerebral, a pessoa começa a sentir muita dor de cabeça, às vezes sente um lado do corpo anestesiado ou até paralisado, com redução de força. Isso nos leva à suspeita de um tumor cerebral. E esse tumor, uma vez elucidado, uma vez operado, acaba sendo um grande aglomerado de fungos. E um caso que me chama bastante atenção, assim, que eu queria que o senhor reforçasse isso, porque para que as pessoas possam se conscientizar mesmo. Ela é uma doença silenciosa, ou seja, eu só vou descobrir que fui infectado por esse fungo quando ela já tivesse se desenvolvido e se alastrado no meu corpo. Exatamente. E é aí que a chance de complicações é muito maior, a mortalidade associada a essa doença é muito maior, e o tratamento, ele é naturalmente difícil e prolongado. Então, realmente, a melhor medida para poder prevenir essa doença, que é uma doença silenciosa, é evitar ao máximo a exposição às fezes de pombos. E, obviamente, que para a gente não se expor às fezes de pombos, a gente não pode ter pombos vivendo perto de nós. Então, a orientação que o senhor daria, obviamente, é aquelas pessoas que criaram qualquer tipo de laço afetivo com esses animais, que não façam esse tipo de atitude de ficar colocando comida na porta, na praça. O que eu já vi de gente fazer isso, gente, não está no gibi. Tem pessoas que criaram relação afetiva mesmo com os pombos. Sim, criar pombos é uma ideia muito ruim. É uma ideia muito ruim, muitas vezes na praça. Você tem lá pombos que vivem na praça, se alimentam ali de alimentos que acabam caindo no chão. Quando eles passam a ser criados por pessoas, ou as pessoas às vezes levam ração, comida e deixam lá, o pombo, aquela população de pombo, ela acaba se multiplicando muito. Então, obviamente que o pombo, ao se alimentar, ele vai eliminar as fezes dele, vai fazer cocô no chão da praça. E lá, essas fezes, elas ressecam, se misturam com a poeira e acontece uma coisa, uma combinação de fatores que torna o problema mais grave, mais perigoso. Quando a gente chega perto dos pombos, eles batem as asas para voar e levanta aquele vento, e levanta junto com aquele vento, levanta aquela poeira misturada com fezes de pombos, e é aí que a gente está exposto a respirar um pouquinho daquelas fezes, um pouquinho daquela poeira, que acaba entrando pelo nosso nariz. A partir daí ele pode alcançar o pulmão, e a partir daí ele se dissemina pelo restante do corpo. Então, a praça é o lugar onde devia ter menos pombo. E uma vez que houvesse pombos na praça, era o lugar onde a gente devia ficar mais afastado deles. Eventualmente, às vezes eu estou andando na praça e vejo crianças correndo no meio dos pombos. E os pombos começam a levantar voo. Eu só sou capaz de imaginar que aquela pobre criança está respirando um fungo super perigoso. E que muitas vezes a gente deixa isso acontecer porque a gente não sabe dessa possibilidade. Mas sim, caminhar perto dos pombos e os pombos voarem perto de você é uma coisa perigosa, é uma grande exposição a risco de pegar criptococose. Alguns ouvintes aqui mandando mensagens com relação a essa população de pombos que aumentou exageradamente. O senhor teria alguma explicação para isso? Olha, esse desequilíbrio, o pombo, ele se alimenta
daquilo que ele encontra. Quando pessoas compram um pouquinho de ração e leva lá um pouco de ração e coloca na praça, você está oferecendo muito mais alimento, muito mais comida do que o pombo que ele encontraria naturalmente na natureza. Então, quando tem mais comida, eles se reproduzem em maior quantidade e acaba criando um cenário onde na mesma praça tem centenas de pombos. E essas centenas de pombos, eles dependem dessa alimentação que vem de fora e não somente dos alimentos que eles conseguem na natureza. Aquela população ela foi artificialmente aumentada pela ação das pessoas que estão alimentando pombos. Perfeito. O doutor Hilton Moraes complementa aqui. Estou ouvindo a entrevista. O tumor da criptococose é um cogumelo no cérebro. Magna Santana tem uma pergunta a fazer. Com você, Magna, 71. 7 horas, 1 minuto. Obrigada, Narciso. Bom dia, doutor André. É bem interessante essa colocação e trazer esse assunto, porque é impressionante. Olha, a região ali do centro da cidade é um dos locais onde há uma frequência, assim, de pombos, uma proliferação muito grande. Os mercados, então, toda aquela praça ali, e são estimulados, as pessoas jogam mesmo alimentos. E quando passa alguém, eles voam, é uma revoada até bonita, mas é extrema. Imagina isso que o doutor André colocou aí, dessas penugenzinhas, quando eles batem, esse bater de asas, aquela quantidade imensa, o quanto isso realmente é maléfico. Eu não tinha nem tanta ideia disso. Sabia do mal, mas não tanto, né? E imagina aquela quantidade. E, além disso, eu tenho observado que eles estão ficando muito mansos. E eu não sei se, como o Narciso disse, essas pessoas, eles estão tão habituados, né, a esse convívio, que eles já nem voam, a gente circula e eles não se mexem praticamente do local. Nós é que temos que sair, e não eles. É incrível como eles se ambientaram e aí já se acostumaram nisso. Eu pergunto ao senhor, doutor, que outras medidas? O senhor, como médico, está falando da situação, né, do mal que isso nos traz. Mas já buscou ou tem alguma informação que possa nos ajudar para que as autoridades possam fazer para controlar essa população? Né? Não é exterminar, mas assim, algum controle, existe isso, é possível, para que a gente não tenha essa população imensa desses animais que fazem tão mal à saúde, doutor? Muito bem, doutor André, à Olha, vontade. a medida para prevenir o grande número de pombos nesses espaços públicos aí, ela é exclusivamente parar de alimentar de forma artificial. Obviamente que a natureza ela regula a quantidade de animais de acordo com a quantidade, a disponibilidade ali de alimento. Diferentes espécies elas competem entre si e quem regula a quantidade é justamente a disponibilidade de alimento. Quando a gente dá alimento de forma artificial, é natural que a gente vai ter muito mais pombo do que o que a natureza programou, por exemplo. As autoridades, eu vejo sim o centro de zoonoses pedindo para a população que não alimente os pombos, que não deixe lá ração, mas a gente sempre encontra. Quando eu ando pela praça, eu vejo ali um pote de sorvete, uma tampa de pote de sorvete, sempre com um pouquinho de farelo. Isso é muito ruim e talvez a população ela insiste nisso daí por não saber que o pombo é um animal perigoso, ou melhor, eu acredito que todos sabem que o pombo é um animal perigoso e que ele é capaz de transmitir doenças. Mas como a doença do pombo, a criptococose, e uma outra doença que também existe, a histoplasmose, elas são silenciosas, a gente não tem notícia de pessoas doentes, a população, ela erroneamente, ela imagina que não tem problema. O pessoal paga para ver. Eu sei que pombo transmite doença, mas eu nunca vi ninguém doente. Por causa disso, vou alimentá-los. Talvez esse seja o raciocínio da pessoa que deixa comida lá. É bom que a gente está falando sobre isso e afirmando. O Dr. Hilton já falou, eu estou falando, as autoridades de saúde pública também dizem: não alimente pombos, porque o desequilíbrio ecológico aumenta muito a chance de doença em humanos. E sim,
É uma doença grave, que tem risco de morte e é muito sofrida de tratar. Se a gente puder evitar isso, simplesmente não colocando comida para pombos, é tudo de bom. Eu recebo aqui de uma moradora da Jabotiana que pede para não se identificar, mas ela dizendo que os condomínios ali da Jabotiana estão sendo bastante afetados, com várias comunidades de pombos nos andares superiores, e quem mora nos térreos acaba sendo prejudicado, né, com as fezes desse animal. Recebo também aqui do Fernando a seguinte colocação: ração de gato acaba sendo também um atrativo para esses animais, doutor André? Eu vou falar primeiro do condomínio, porque até então a gente tinha falado de praça, né? Sim, nos condomínios, os pombos eles gostam de ficar nos parapeitos e, obviamente, eles acabam eliminando as fezes deles ali e às vezes ficam até acumuladas durante semanas ou meses. Imagina que coisa desagradável você abrir a janela do seu quarto e você vê que tem bastante cocô de pombo no seu parapeito. A princípio, aquilo é uma visão desagradável, mas o que eu quero dizer, compartilhar com todo mundo, é que além de ser desagradável, é perigoso, é perigoso. Imagina, você abre a sua janela, bate um vento, o vento carrega aquele pozinho que tem fezes de pombos e você acaba respirando aquilo lá. É um risco desnecessário. Então, quem tiver acúmulo de fezes de pombos à vista, vale a pena limpar. E como eu disse, a gente inala aquele pozinho. Então é uma ideia muito ruim varrer. Qual que é o jeito certo de se livrar de fezes de pombos acumuladas? É antes de varrer ou antes de recolher com um pano, é jogar um pouquinho de hipoclorito de sódio. Um pouquinho que é conhecido como água sanitária. Jogar um pouquinho de água sanitária por cima e depois se livrar daquela sujeira lá. Isso é especialmente importante porque quando tem fezes de pombos acumuladas durante grandes períodos, as fezes elas deixam de ser fezes e se transformam numa grande quantidade de fungo. Fica mais perigoso ainda. E em relação à segunda pergunta, isso para condomínios e para qualquer outro lugar, viu, gente? Às vezes no forro das casas fica pombo morando e fica uma sujeira de fezes. Quem tem galinheiro sabe que fica tudo muito sujo. Então, às vezes no forro da casa fica sujo. Um dos pacientes que tratamos, ele era auxiliar de pedreiro. E a gente entende que o maior risco que ele tinha era andar em forro de casas antigas, onde ele acabava respirando essa poeira, poeira de fezes. E a segunda pergunta foi como fazer para reduzir os pombos, né? Eu penso que é exclusivamente não alimentá-los, porque a natureza ela é capaz de se autorregular, que a gente não pode fazer. Não faço nenhum apelo aqui, gente, a gente exterminar os pombos. A gente não deve matar o pombo. O civil não deve matar pombo. Quem pode fazer isso talvez sejam os órgãos oficiais, baseado em risco de doença. Mas como a gente não vai exterminar pombos, o que a gente deve fazer? Evitar de dar comida. A pergunta foi se ração de gato. Ração de gato, o pombo pode perfeitamente passar ali perto da ração de gato e se alimentar dela também. Qualquer alimento que é jogado no chão, o pombo pode se alimentar Serve sim. de atrativo. A Aline Oliveira diz a mesma coisa com relação a essa situação dos pombos. Mas, enfim, minha última pergunta para o senhor seria o seguinte: é uma observação, na verdade, feita aqui pelo André Dantas. Boa reportagem. Nos anos 90, ele trabalha com controle de pragas. Ele diz aqui: nos anos 90, nós que somos da área de controle de pragas urbanas, fomos informados sobre o que está acontecendo hoje em dia. Hoje, os pombos são considerados ratos voadores. Fora as doenças, já existem casos de pichilingas, que é a pulga desses animais, em vários apartamentos, onde fazem ninho nas caixas de ar condicionado. Olha aí uma outra informação importante, doutor. É verdade, é verdade. Eu não falei das pulgas, mas a pulga ela é transmitida por passarinho e é transmitida por pombo também, que é um tipo de passarinho. Quando eles fazem ninho na janela da sua casa, às vezes você pode pensar, olha que bonito, isso aqui é uma coisa pitoresca que a natureza está me oferecendo. Mas eles são carregados de pulgas
que são pequenos insetos que picam e sugam o sangue das pessoas, elas não transmitem doenças relevantes. Elas são mais um, um desconforto. Mas isso pode acontecer também. A sua casa pode ficar infestada de pulgas e você pode passar por maus momentos por causa daquele ninho que tem perto de você. Perfeito. A Messia Guimarães aqui, vários condomínios e casas também estão sendo acometidos pela presença do pombo nas áreas comuns, pela prática de comidas espalhadas por moradores para gatos. Ou seja, realmente é algo que as comunidades, né, condomínios, vão precisar começar a discutir. E uma outra alerta que faz aqui o meu irmão Xará Narciso, ele diz o seguinte: há em algumas cidades já a proibição de se alimentar pombos, inclusive com a previsão de multa para o cidadão ou para a cidadã que fizer isso. Doutor André, muito obrigado por sua participação. Fique à vontade para suas considerações finais e muito obrigado mesmo por este alerta importante aqui para toda a população de Sergipe. Eu agradeço o convite, Narciso. Foi bom falar deste tema. E o alerta que eu deixo ao final é que pombos são animais muito mais perigosos do que aparentam, e esse desequilíbrio ecológico que a gente produz alimentando os pombos, ele pode sim, já demonstrou que produz efeitos adversos na população humana. Então a ideia é não alimente pombos e evite ao máximo a exposição às fezes secas de pombos para não ter o risco de adoecer. Obrigado, doutor André Herrera, pela participação aqui no Jornal da Fã e por esses esclarecimentos feitos aqui no nosso programa. É uma discussão coletiva que precisa ser feita, né? Eu recordo que há um tempo atrás, eu morei ali no Parque dos Artistas. O Parque dos Artistas teve o mesmo problema nos prédios, né? Deu muito trabalho. A síndica à época, a dona Dida, ela conseguiu fazer lá uma atuação na parte superior, né, dos prédios, e conseguiu retirar essas comunidades de pombos, mas foi sofrimento por muito tempo. Não sei se hoje conseguiu eliminar 100%, né? Já tem muito tempo que eu saí de lá. Mas na época teve uma atuação que diminuiu consideravelmente. E a outra coisa era, já naquela época se fazia um pouco desse apelo, né? Olha, não alimenta, não alimenta. E o que me assustou foi a informação que o Hilton Moraes colocou, de pessoas que estão sendo... A quantidade de pessoas operadas pelo fungo que por essa doença causada, né, criptococose, causada pelos pombos, tem aumentado consideravelmente. Consideravelmente. E hoje você fica afetado por ele em todos os cantos, né? Está explicado porque, por exemplo, essa grande comunidade ali no mercado, pelos alimentos que ficam. É uma questão agora de saúde pública. Como disse o doutor André, é importante que as autoridades comecem a observar esta situação, né? As autoridades agora precisam intervir para fazer com que algum vereador de Aracaju pode, inclusive, tomar essa iniciativa, apresentar uma lei para, primeiro, começar a educar, né? Segundo, começar a levar este assunto de forma importante para a Câmara. E terceiro, quem sabe, até para criar essa mesma regra que já existe em outras cidades, uma lei proibindo a alimentação dos pombos na nossa cidade de Aracaju, para que a gente evite ter um problema mais sério aí com a saúde pública, não termos um problema mais sério de forma generalizada pelos riscos à saúde que esses animais causam. Então são duas frentes. Uma, as autoridades competentes têm que começar a pensar e a olhar para isso, né? Não pode ficar observando isso apenas como uma atração a mais para a cidade, ou um efeito normal da natureza. E outra, a sociedade se conscientizar e na coletividade, nos condomínios e cada um individualmente em suas casas, evitar esse tipo de atitude e alimentar os pombos para não sofrer risco de ser infectado aí por esta doença.